Pois é, agora com a gente aqui nosso comentarista Diogo Schelp para repercutir com a gente essa decisão do ministro Edson Fachin. Oi, Diogo, boa tarde para você. Essa decisão ainda vai dar muito o que falar, não é mesmo? Vai dar muito o que falar e é de se pensar, se ela for mantida, se não for derrubado esse habeas corpus, como fica o jogo eleitoral para 2022, né? Com Lula agora, a partir de agora, podendo ser candidato novamente, né? Como ficaria o resultado? Pois é, exatamente. Será que há a previsão, de fato, de Lula se candidatar em 2022? Olha, se ficar confirmada essa decisão e não for derrubado esse habeas corpus, já que foi uma decisão monocrática, Lula já deixou claro em entrevistas que tem interesse, sim, em ser candidato em 2022. O nome de Fernando Haddad foi aventado, a própria presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, falou no nome de Fernando Haddad. Lula chegou a citar o nome dele como opção, mas é o preferido, digamos assim, do partido. E num eventual segundo turno, Lula é quem teria mais chances contra o presidente Jair Bolsonaro, mais chances do que qualquer outro candidato do partido ou de esquerda, e até mais chances do que os candidatos de centro ou centro-direita, como Sérgio Moro, Luciano Huck ou qualquer outro. Diogo, essa decisão de surpresa, uma decisão que está sendo criticada por muitos e avaliada de forma positiva por outros, como que isso deve repercutir aí ao longo dessas horas? Será que o presidente Jair Bolsonaro deve se manifestar a respeito? O que você acredita? Pois é de se ver o que o presidente Jair Bolsonaro vai dizer. A gente viu aí a declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? De certa forma até comemorando a decisão, né? Há uma ala anti-lavajatista no Congresso muito forte, que une tanto parlamentares do centrão como da esquerda, mas é interessante porque há uma análise que está sendo feita de que Edson Fachin estaria, de certa forma, defendendo, protegendo uma parte da Lava Jato, né? Porque o julgamento da suspeição de Moro poderia levar, acredita-se, a uma queda em cascata, né, anulação em cascata de condenações da Lava Jato. E talvez com essa decisão, enviando esses processos para a Justiça Federal em Brasília, no Distrito Federal, talvez uma parte da Lava Jato que não diga respeito ao Lula fique preservada com isso. Então essa pode ser uma leitura a ser feita dessa decisão do Edson Fachin, que talvez percebendo que caminhava para algo que pudesse derrubar a Lava Jato como um todo, tentasse ali salvar pelo menos uma parte, mas com isso favorecendo certamente o ex-presidente Lula. Com certeza, inclusive em pesquisa divulgada ontem, Luiz Inácio Lula da Silva, como um suposto candidato à presidência em 2022, está liderando a pesquisa. Em seguida, Bolsonaro, em terceiro lugar, o ex-juiz Sérgio Moro. Pois é, o Lula uma disputa no segundo turno do presidente Jair Bolsonaro com o PT seria excelente para o presidente Jair Bolsonaro, né? A polarização com o PT é algo que favorece o presidente, porque tem aquele receio de uma parte significativa do eleitorado da volta do PT, né? Foi exatamente o que levou à eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018, esse antipetismo. No entanto, entre os petistas, o Lula é o que tem ainda uma memória aí para uma parte do eleitorado, principalmente no Nordeste, em outras regiões do país, uma memória muito forte, positiva ainda, né? Então, com Lula, a situação seria bastante diferente, seria diferente de enfrentar qualquer outro candidato do PT, um Fernando Haddad ou algum outro candidato de esquerda. Então, essa polarização que é real, né, num eventual enfrentamento entre Bolsonaro e Lula, é uma polarização não tão boa assim, pelo que se vê nas pesquisas até agora. Agora, Diogo, nós sabemos que mudou a composição, né, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Cássio Nunes entrou, né, no lugar do decano, né, Celso de Mello. Essa decisão, com certeza, será levada ao plenário da casa, né, o Fachin é o relator. Você imagina que naquele ambiente, na segunda instância, nós tivemos 6-5, né? Pela prisão apenas com o trânsito julgado. O Supremo mudou a sua própria decisão recente e restabeleceu. Inclusive, isso fez com que o presidente Lula pudesse sair, inclusive, da prisão lá de Curitiba. Na sua avaliação, essa decisão do Fachin deve ganhar também a maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal quando esse assunto for levado justamente aí ao plenário da Corte? Olha, desde que houve a mudança, a novidade aí na configuração do STF, com a entrada
do ministro Cássio Nunes Marques, por indicação do presidente Jair Bolsonaro. Nunes Marques, que é conhecido, né, como um juiz garantista, ou seja, que tende a tomar decisões que favorecem os réus, né, que são menos rígidas com os réus. Então, é bem possível que essa decisão seja assim mantida. Cássio Nunes Marques já tem tomado decisões nesse sentido, muitas vezes acompanhando o voto do relator. Então, é bem possível, pela numérica ali, pela conta, pela matemática do STF, que uma decisão dessas seja mantida sim. E, Diogo, você falava dessa possibilidade, né, do efeito cascata, mas de qualquer forma, com essa decisão do ministro Fachin, você não acredita que os réus da Lava Jato vão também aí usar essa argumentação e pode haver, de fato, a implosão desses processos que já foram analisados da Lava Jato em outras instâncias e também no Supremo? A gente sabe que no Supremo poucos foram analisados, mas de qualquer forma, na primeira instância, primeira e segunda instância, o volume é maior, né? O volume é maior e essas mesmas justificativas vão poder ser usadas, com certeza vão ser usadas pela defesa de outros condenados da Lava Jato. O que me parece ali que há uma tentativa, talvez, de evitar justamente o julgamento da suspeição de Moro, né? O que de imediato já poderia levar a essa anulação em cascata. De resto, é um processo mais lento, né? Cada réu ou cada condenado entrando ali com a sua própria defesa, acompanhando a linha que pode demorar mais tempo, digamos assim, para levar uma reversão. De qualquer forma, é uma derrota muito importante, muito forte para a Lava Jato que já vinha perdendo força desde o início deste ano, com o fim da força-tarefa em Curitiba, que foi ali o que alavancou tudo isso, né, que alavancou essa investigação que revelou o maior esquema de corrupção já conhecido na história do Brasil e que agora tem esse fim cada vez mais melancólico, né? E com essa decisão de hoje que realmente pegou todos de surpresa. E qual que é o potencial dessas conversas que foram divulgadas, né? Os hackers que conseguiram acesso aos celulares aí de autoridades, nessas conversas de Moro, Dallagnol. Quando nós tivemos essa análise aí da defesa de Lula ter acesso a essas conversas, nós observamos ali o comportamento de alguns juízes, lá o ministro Gilmar Mendes chegou a falar em tortura, questionou inclusive a procuradora que estava fazendo sustentação pela PGR. Então você avalia de fato que o ambiente contra a Lava Jato no Supremo está instalado mesmo, né? O ambiente contra a Lava Jato está instalado não só no Supremo, como a gente vê pelas declarações de Gilmar Mendes, ele tende a levar ao extremo, né? Ele chegou a falar que seria o maior escândalo judicial da história mundial, deixando de lado, sei lá, a Santa Inquisição na Idade Média, coisas assim que ele realmente deixou de fora, que foram escândalos judiciais bem maiores, se é que dá para chamar o que aconteceu aí de realmente um escândalo judicial. De fato, essas decisões do Fachin, essa decisão do Fachin pode mudar de fato o rumo da Lava Jato, mas a Lava Jato não estava sob ataque apenas dessa parte judicial, digamos assim, né? Também está sob ataque no Congresso, onde há uma ala importante, é o Centrão, que está agora no comando da Câmara dos Deputados, por exemplo, e que é completamente contra a Lava Jato. A gente vê decisões do próprio governo federal, que foram decisões que enfraqueceram a Lava Jato, a própria decisão de indicar o Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República foi visto fora da lista tríplice, foi uma forma de enfraquecimento da Lava Jato. Augusto Aras, que não foi exatamente um grande defensor da força-tarefa, nos últimos anos, né? Então, além disso, o presidente também mudou o COAF, né? Mudou o COAF para o Banco Central, enfraqueceu também o poder investigativo do COAF. Quer dizer, tem várias decisões aí de vários lados que enfraquecem a Lava Jato, e a gente já pode imaginar que a era das grandes investigações contra a corrupção no Brasil chegaram ao fim, pelo menos por enquanto.